estou aqui com André Hernan e é um prazer ter ele aqui com a gente, Prazer todo meu. Participando dessa aula que ele vai dar pra gente, André. E eu escolhi o André, eu cito muito o André ao longo das minhas jornadas, materiais que eu dou aí pra galera. O André hoje é um cara que ele é completo como perguntador, eu falo isso pra ele, com informação, as entradas ao vivo dele muito calmas, muito tranquilas. E é por isso, André, que eu tô fazendo isso aqui contigo hoje e para que a gente possa passar um pouco de conhecimento. Então, obrigado por estar aqui. Prazer todo meu. Antes de tudo, conta um pouquinho, são quanto tempo de carreira já? Gustavo, são 15 anos, né? Já é uma longa jornada aí. Bela jornada. Só que desses 15 anos, antes de chegar à reportagem, eu passei por alguns processos, por algumas outras funções, e essa passagem que eu tive por outras funções me deram muito embasamento e me deram muita cancha para poder chegar na reportagem não totalmente cru, né? Então eu comecei como estagiário, ralei como estagiário, fui produtor de reportagem, fui produtor de programa, fui produtor de externa, programa eu digo de estúdio, né? Eu convidava, por exemplo, jogadores, atletas, enfim, os convidados do Kleber Machado, na época do Arena Sport TV, do Bem Amigos também já com o Galvão. E também eu editei, né? Que acho que isso faz uma diferença para quem é repórter, para a reportagem, para o dia a dia. Você entender qual é a dificuldade, qual é o problema ou até mesmo as soluções que você tem dentro de uma ilha de edição para uma reportagem. Então acho que passando por esse processo todo, acho que eu cheguei na reportagem com um pouco mais de cancha. E tô aí desde 2010, né? Na frente da câmera. Já cobri o ouro olímpico da seleção brasileira. Isso que eu ia te perguntar, né? Além de coberturas normais do time aqui de São Paulo, teve seleção brasileira nessa bagagem, Copa do Mundo. Quantas Copas? Eu tô na minha segunda Copa do Mundo, né? A Rússia com a seleção brasileira, que para mim foi assim um marco, né? Na Copa do Mundo do Brasil com o Uruguai, né? Cobrindo a seleção uruguaia aqui no Brasil, que também foi uma baita de uma cobertura por tudo que aconteceu com o Soares, lá, a mordida e tudo mais. Então, assim, tem o Olimpíada, o Ouro Olímpico, Libertadores, Eurocopa de 2012. Então, assim, já tem um tempinho aí, já tem bastante história para contar aí. A gente vai falar de reportagem, André. Então, você já deu um briefing aqui de um pouco da sua carreira. Obviamente, você vai passar alguma experiência mais para nós. O que hoje é importante para o cara ser um bom repórter, na sua opinião? Eu acho, assim, que além de tudo isso, da preparação, da formação, eu acho que o bom repórter ele acaba se destacando muito pela questão da observação. Eu acho que a gente tem que ser assim, nada mais do que um observador. Não adianta você ir para uma pauta, para um jogo, para uma transmissão ou simplesmente para um treino pautado já, achando que aquilo tudo é uma fórmula, que aquilo ali tudo é como se fosse uma receita de bolo. Não. Tudo pode acontecer, milhares de histórias passam na nossa frente, durante um jogo, durante uma entrevista coletiva, durante um treinamento. Então eu acho que a gente, tendo a tranquilidade e sabendo observar e pensar aquilo como uma boa história, acho que já é o começo de tudo. E aí, o segundo passo qual é? O cara observou, viu que ele tem uma boa história. Como é que faz para contar aquela história da melhor maneira? Como é que faz para passar aquela informação da maneira correta? No caso do jornalismo esportivo televisivo, né, na televisão, a gente depende muito do que te entregam de imagem, né? Então, assim, eu parto do seguinte princípio. O bom relacionamento e o bom entrosamento da equipe conta muito, né? Eu digo bom relacionamento, eu digo de trabalho mesmo, da construção da matéria a partir da imagem do repórter cinematográfico. Então, é importante o repórter cinematográfico que vai sair com você saber qual é teu estilo. Então, quando ele grava alguma coisa, ele fala, opa, isso aqui tem a cara do André. André, eu tenho isso aqui para você abrir tua história. Gustavo, tem um outro estilo. Gustavo, isso aqui é para você encerrar a matéria de uma maneira legal. Então, assim, ter a percepção, ter o entrosamento e também contar com que a equipe possa te dar uma ferramenta para você poder desenvolver teu trabalho. Acho que assim, e aí você vai desenvolvendo, porque quando você chega e tem uma imagem legal, você tem uma boa história para contar e tem uma percepção, aí você começa a deslanchar uma boa história. Muita gente me pergunta assim, Gustavo, fala que quer ser repórter e pergunta assim, como é que faz para ter boas perguntas? Ou principalmente, como é que faz para sair das perguntas habituais, principalmente aquela beira de campo? Não é hoje que eu estou falando porque o André está aqui, ele sabe que eu falo isso para ele. Para mim, o André é um dos melhores questionadores que eu conheço. E principalmente ali à beira do campo.
Como é que você faz para ter aquela pergunta certa na saída de campo, pro cara certo, no momento certo? Tem alguma técnica ou vai do seu instinto como repórter, da sua observação? Eu acho que a gente vai cair nessa questão da observação. Eu vou citar um exemplo aqui, agora, recentemente, num jogo que teve Flamengo e Santos, que foi o jogo que o Flamengo ganhou e se distanciou do Santos e tal, e teve o gol do Gabigol, e que, assim, a transmissão, e muita gente também na rede social, ficou naquela coisa, se fosse o Vanderlei, o Everson estava muito adiantado, se fosse o Vanderlei não teria tomado o gol. E eu, no final do jogo, eu entrevistei o Everson. E assim, ao invés de ser até indelicado e agressivo, porque tudo isso você também tem que medir, eu não perguntei para ele se ele tinha falhado, eu não perguntei para ele se ele estava adiantado no lance. Eu simplesmente perguntei se a bola era defensável. Porque assim, é claro que existem maneiras e maneiras de você chegar no jogador, mas se você pergunta se a bola era defensável ou não, eu acho que ele vai admitir o erro e também vai analisar e não vai ser tão forte para ele, você não vai estar dando aquela espetada no jogador. Então eu acho que assim, você analisar o comportamento. Quem é o Everson? É um cara tranquilo, o Everson não é um cara que vai te dar uma resposta atravessada, mas ao mesmo tempo você também tem que fazer ele pensar, você tem que fazer ele ter a dúvida e ele ter que raciocinar antes de responder, não responder qualquer coisa no calor do jogo. Então eu acho que parte da gente observar e conhecer o personagem antes de fazer a pergunta. É claro que existem personagens que você pode ir um pouco mais fundo, que você pode chegar um pouco mais não vou dizer afrontando, mas você pode ser um pouco mais incisivo, você pode ser um pouco mais forte nele. Por exemplo, o Felipe Melo é um cara que a gente sabe que é muito... Você tem uma entrevista fantástica com o Felipe Melo. Ele é um cara que, por exemplo, quando chegou no Brasil, voltou ao Brasil, eu comecei a pensar, eu preciso analisar o perfil desse cara. E eu comecei a ver uma série de entrevistas do Felipe Melo, comecei a ver uma série Olha de o trabalho do repórter, cara. Olha o profissionalismo. YouTube ali, vendo coisas antigas dele, vendo coisas do Flamengo, vendo coisas dele na Inter de Milão, grandes discussões dele na imprensa, a Copa de 2010. Então eu fiz uma análise do perfil dele antes de chegar e para estar pronto na beira do campo. Então, assim, na primeira entrevista que eu fiz com ele, foi no Campeonato Paulista, eu senti que ele deu uma resposta assim atravessada, mas ele olhou para mim e falou: opa, o que é esse cara que está perguntando? Então, assim, acho que o próprio jogador inteligente como é o Felipe Melo, conhecedor, esclarecido como ele ele já começa a te olhar diferente. Aí aquela entrevista que você usa bastante aqui no curso, que você me falou, e eu fico muito honrado disso, aquela da saída de campo no jogo contra o Peñarol, que ele fala do macaquito, a história era do jogo, uma virada espetacular, mas vira uma denúncia. Contextualizando, o André pergunta para ele do jogo e o Felipe Melo fala de uma possível questão de racismo com ele dentro de campo. E aí que eu pinço essa percepção do André nesse tipo de entrevista. Você presta muita atenção no que o cara fala. Na resposta do cara. Na resposta. E aí você começa... O Felipe Melo já ia sair, ele puxa o Felipe Melo e faz pelo menos mais 3 perguntas sobre algo de racismo que repercutiu muito durante aquela semana. Repercutiu na América do Sul inteira, praticamente. Essa questão de prestar atenção é muito importante na resposta. Além de você prestar atenção no que o cara está respondendo, porque pode ser uma frasezinha solta ali. Ah, mas esses caras, eles batem mesmo, e outro me chamou de macaquito pra lá, macaquito pra cá. Opa, peraí, racismo isso. Então, assim, ter a percepção de você estar bem concentrado no que o cara está te respondendo. E aí, quando você também já vem de um histórico de algumas entrevistas e respostas do cara, ele se sente mais à vontade com você. Então, assim, é da gente saber que o Felipe Melo, você não vai encarar frente a frente e ter uma baita de uma resposta já logo na primeira entrevista. É uma construção. Parte de uma primeira entrevista tranquila, de uma segunda melhor, de uma terceira, e aí já quando você tem a confiança, entre aspas, do cara, ele vai te dar uma baita resposta. Então, tudo é uma construção, tudo é uma questão de percepção. E, claro, pensar essas frases, pensar essas situações que acontecem. Por exemplo, o Pato, uma vez, numa saída de campo, ele perdeu um gol bizarro. Ele furou a bola. E aí eu cheguei para ele, e eu sei que o Pato é um cara que você precisa dar um choque nele. E aí eu perguntei, foi uma pergunta mais irônica. Eu cheguei para ele e falei assim: Pato, como é que faz para perder um gol desse? E eu sei que ele ia ficar incomodado. Aí o que ele fez? Ele botou a culpa no gramado. Ele falou: não, mas esse gramado aqui é brincadeira. Então
Então, assim, o gramado do Morumbi acabou sendo culpado por ele ter perdido o gol, que também deu uma repercussão. Então, cada personagem você tem que analisar, você tem que saber quem você está indo entrevistar. Que bela dica. Cara, fonte, você é um cara muito bem informado, você já deu muita informação nova, bacana, chegou aí com algumas informações que realmente repercutiram também. Muita gente pergunta como é que faz para ter fonte. Como é que faz? Como é que você constrói as suas fontes? Como é que as informações chegam para você? A relação do jornalista com a fonte é praticamente um relacionamento, né? É como se fosse uma relação de amizade, uma relação familiar. Você tem que confiar na pessoa, e principalmente a pessoa tem que confiar em você. É uma construção que ela se dá com o tempo. Não adianta você que está vendo o curso, você que está se formando, você que está buscando uma especialização e você está se formando agora e você achar que no teu primeiro emprego você já vai ter uma fonte que vai te dar um furo que vai repercutir no Brasil inteiro. Não, esquece, isso não vai acontecer. Eu vou estar te vendendo uma ilusão se eu falar isso para você ou se o Gustavo falar isso para vocês. É um trabalho que você começa assim. Você é o produtor, você é o repórter recém-formado, que está começando agora, você vai estar no CT, você vai encontrar um dirigente, você vai bater um papo com ele, ou com um jogador, ou com um familiar, ou com um empresário. Ou com um porteiro. Ou porteiro. Todo mundo pode ser uma fonte, exatamente, né? Primeiro de tudo é que todo mundo pode ser uma fonte. E isso, você não vai chegar e vai falar assim, olha, é verdade que o Antony está indo embora no final do ano, não sei o quê, e o cara vai te falar isso é verdade, você vai publicar e vai se consagrar. Não. Parte isso de uma construção mais tranquila, uma coisa assim que você você vai chegar e essa pessoa ela vai te perguntar como é que foi o seu dia. A outra pessoa, você vai perguntar para ela, e aí, como é que tá a família e tal? Então, assim, começa de uma resenha boba, de um bate-papo. Pô, você viu lá o campeonato inglês, como é que tá? Pô, você viu lá o italiano? Pô, e começa a ganhar confiança. E aí você começa a ganhar e o cara vai te abrindo coisas, de repente o cara te conta uma coisa, de repente que é até particular dele e você, né, fica na sua, dá a sua visão de mundo. Então, assim, é uma relação que vai construindo como uma amizade, cara. Então, assim, a partir do momento que você constrói isso, as pessoas começam a te dar confiança, as pessoas começam a te soltar coisas importantes e você tem que ser fiel a ela. Por exemplo, eu vou chegar, o presidente de um clube vai me contar que vai contratar um jogador. Eu jamais vou dizer que foi o presidente do clube que me disse. Olha, uma pessoa muito importante da direção do clube, uma pessoa que tem carta branca para contratação, está me dizendo que o jogador tal está apalavrado e faltam detalhes para ser anunciado. Então, assim, você não vai chegar e falar assim que foi um médico, um fisioterapeuta que te falou que o jogador vai ficar 30 dias sem poder atuar. Você vai chegar e você vai falar assim, olha, nos bastidores do clube, a informação que circula é que o jogador vai ficar 30 dias sem poder atuar. E os médicos vão tentar trabalhar, mas eles não dão prazo, porque é de praxe, o clube não dá prazo exatamente para não criar essa especulação. Mas a informação, você também ganha confiança. Você ganha confiança de quem está te dando a notícia, e você não está errando a notícia, você está informando o teu telespectador, o teu seguidor, ou o teu torcedor, enfim. O consumidor final. O consumidor final. Então, assim, é uma relação. Só que, por outro lado, até para não me alongar muito, existe uma pessoa que vai se aproveitar de você para querer plantar notícia e para usar o teu canal. Então é muito importante você saber que essa pessoa está ou não te usando para querer valorizar o jogador dele. Então, por exemplo, fala assim, ó, André, é o seguinte, ó, o Abner, lateral do Atlético Paranaense, ó, a Roma está atrás, Roma da Itália quer contratar, fizeram contato. Como é que você vai checar isso lá na Roma da Itália, sendo que você não tem informações? Você vai no clube, você vai no familiar do jogador, ó, você liga pro primo do Abner, aqui, ó, o cara que, e aí, André, aqui, não sei o que, não sei o que, recebi uma informação aqui, assim. Claro, se você tiver o contato com a pessoa, né? Eu digo no contato, no dia a dia que você está tendo o contato com o jogador. Mas assim como você precisa ganhar a confiança da fonte, a fonte precisa ganhar a sua confiança. Exatamente. Para saber que aquelas informações que ela está te passando também são reais. Quer dizer, precisa entrar o trabalho do repórter em confirmar realmente aquilo que está sendo passado. Você não pode acreditar em tudo que estão te falando a todo momento. Então, quando você tem... Já aconteceu comigo, de um empresário me passar a informação e não era. Queria plantar a informação. Queria plantar. Aí o que você faz? Você não vai chegar pro cara e xingar o cara e perder a relação com o cara. Você fala assim, ó, vem cá, me falaram aqui que
isso aí é uma sondagem que pode virar uma possibilidade. Eu vou esperar, aí você chega e você ganha o cara assim, você fala assim pro cara, eu vou esperar esquentar a notícia, porque aí também eu não vou queimar um cartucho, porque aí de repente se o presidente do clube fica sabendo, vai ficar puto, é o jogador que se ferra no dia a dia, não é você que tá lá, você é o empresário que também, né, ganhar uma grana, imagina claro. que quer o sucesso do jogador. Então existem maneiras de você também poder contornar uma situação desagradável, do cara querer plantar uma notícia em cima de você. Então, assim, é uma questão de cuidado, é uma questão de tato, nada mais do que uma relação humana também, que gira muito em torno dessa questão da fonte. Show. André, muito que eu queria entrar com você é entrada ao vivo. Você é um cara calmo nos vivos, passa muito bem a informação. Como é que é a sua preparação para entrar ao vivo, se você pudesse ensinar? Eu faço ao vivo assim, eu mentalizo, eu passo as informações, eu anoto, como é que eu faço? Essa é uma questão muito legal assim de falar, porque no meu caso, antes eu ia para uma entrada ao vivo e eu anotava tudo, eu anotava o texto que eu ia falar. Então assim, o São Paulo você apresentou aqui hoje, não sei o que, aquele texto corrido. E eu olhava aquilo depois e falava assim, nossa, eu sou um robô, gente, eu sou um robô, o que é esse robô cuspindo palavras e tal. Então assim, isso ao longo do tempo também, né, isso foi modificando, né, hoje a TV, ela aceita mais o cara gaguejar, aceita mais o cara ser mais ele, né, a televisão não está tão mais robótica, que o repórter era aquele cara que tinha que estar impecável e falando bonitinho, não podia desviar o olhar, não podia repetir palavra, então hoje em dia está bem diferente. Hoje eu vou para uma entrada ao vivo desarmado, sem papel nenhum, eu, o microfone e as minhas ideias. É claro que eu não vou sair falando qualquer coisa, porque existe, por exemplo, um Globo Esporte que tem um vivo de 40 segundos, um vivo no Seleção ele tem, às vezes, 10 minutos até para você desenvolver a teu raciocínio, você debate com o comentarista, enfim, tudo mais. São vários tipos de entradas ao vivo assim, que você tem no mesmo dia. Então, assim, é uma questão de eu saber entender qual que é a principal notícia. O São Paulo se reapresentou depois de um empate contra o Flamengo no trabalho do Diniz. O que o torcedor de São Paulo quer saber? O torcedor de São Paulo quer saber como é que o Diniz vai trabalhar esse time daqui para frente. Então, por que eu vou falar? O São Paulo treinou aqui depois de empatar com o Flamengo. Todo mundo sabe, então eu tenho que ir direto na notícia. Olha, aconteceu um trabalho muito legal aqui. O Diniz separou os caras em três turmas aqui e trabalhou muito finalização, porque ele quer que o time acerte o pé, não sei o que, e olha, o Pato foi bem pra caramba, ele tá voltando pro time. Então assim, 40 segundos ali é a notícia que o torcedor já quer. Olha, o cara tá trabalhando que nem um condenado finalização, quer mexer no ataque e o Pato tá voltando. Então é isso. Direto, né? Direto. Não tem muito segredo. Isso que o André falou, que claro, ele vai sem anotações, mas ele tá aqui, ele tem 15 anos de carreira e profissão. Eu sempre passo, André, pro cara que tá começando, não tem problema o cara anotar alguns tópicos e ir com o papel anotado. Não tenham vergonha de papel na mão. Exatamente. Isso faz com que você se sinta mais seguro também, né? Claro que um cara com 15 anos de profissão, ele sabe organizar os pensamentos na cabeça dele e se faltar alguma palavra, ele tem experiência para ir buscar, para fazer um contorno, para retomar o raciocínio, coisa que quem está começando, às vezes está tremendo que nem vara verde ali na frente da TV, fica mais complicado. Como já trememos, né? Muito, né? E às vezes até hoje, dependendo da entrada ao vivo que vai fazer. Não, e o mais importante é assim, quem faz o ao vivo, que tem muito tempo de casa e perde o friozinho na barriga, ele pode ficar em casa. Porque a gente sente o mesmo friozinho na barriga toda vez que vai entrar ao vivo e acho que isso faz a gente querer mais. Cara, show de bola. Conversei aqui com um dos melhores repórteres da atualidade, na minha opinião, de verdade, não estou falando isso. Ele sabe que eu falo isso para ele. E passando muito dessa experiência aqui para vocês nesse papo. André, obrigado. Eu acho que valeu demais. Ele tem entrevista agora, a gente está aqui no CT de São Paulo, ele vai entrar ao vivo daqui a pouco, tem entrevista, se preparou para isso. Mas as dicas dele são fundamentais para esse bate-papo e esse crescimento para você aí. Queria deixar só uma palavra final aqui para todo mundo que está acompanhando o curso. O curso está espetacular. Eu sei que tem muita gente que já, inclusive, fez o curso, já está trabalhando na área. Acho que é importante buscar o conhecimento, ainda mais com um cara como o Berton, que tem muita experiência. Cara, não desista no primeiro não. Não desista na primeira porta na cara. Eu acho que a gente tem que ter o nosso sonho, o nosso foco, e quem quer consegue. Eu recebi muitos nãos. Também. Se eu tivesse desistido no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, não estaria aqui para contar toda a experiência para vocês. Então é o seguinte, vão atrás, entreguem-se. Não tem final de semana, não tem dia e noite. Cara, quem quer e está determinado, consegue.
Não desista no primeiro E é não. possível. E é possível. Valeu. Tchau, Andrezito. Valeu. Obrigado, irmão. Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado. Tem muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.